engraçado disso tudo, para não dizer assim, que é uma direção de Deus, né? Eu estava buscando uma palavra, até agora mesmo, até falei com o Elton, falei assim, eu preciso de uma palavra, quando falando de família, e Deus então me trouxe algo no meu coração, e eu quero lançar uma pergunta para você que está assistindo essa live, você que está no tempo, eu quero fazer uma pergunta para você: como deve ser o povo de Deus? Como devemos ser? Muitas pessoas têm várias ideias, várias direções de como deve ser, e nessa noite Deus quer falar comigo e com você como devemos ser, como deve ser o povo de Deus. Então, para nós meditarmos nessa palavra, vamos estar abrindo as nossas Bíblias aí em Juízes, capítulo 20. Juízes 20, a partir do verso 2. Mas vamos ler o primeiro. Amém? Como deve ser o povo de Deus? É uma pergunta que eu gostaria que você começasse a pensar nela, a memorizar ela. Como deve ser? Como tem que ser? Como nós devemos ser? Está aqui a palavra, né? E vamos lá. Juízes capítulo 20, a partir do verso 2, diz assim: os príncipes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus em um número de 400.000 homens de pé, que puxavam da espada. Agora vamos para o versículo 11, diz assim: e assim se juntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Versículo 16 diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. 17 diz assim: contaram-se todos os homens de Israel e de fora de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles, ou todos estes homens de guerra. Versículo 19 diz assim: levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Versículo 22: porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia tinha feito. Versículo 23: antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: sobe contra ele. Fechando aqui no versículo 33: todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Gebá. Amém? Então é uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração também, né? Você que está em casa, você que está aí preocupado, né, com essa pandemia, preocupado com as coisas que estão acontecendo, abre o comércio, fecha o comércio, libera um decreto, fecha o decreto. Mas eu quero te dizer, meu querido, nós estamos sendo guiados e direcionados pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não vai sair nada daquilo que Deus havia determinado desde a eternidade. Passamos por momentos difíceis, e nessa pandemia, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, uma pergunta que não se cala: como deve ser o povo de Deus? Devemos entrar nessa pandemia, nessa histeria, devemos entrar nessa preocupação, escabelando, preocupado? Não, meu irmão. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, como deve ser o povo de Deus? No versículo 2 diz assim: os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus em um número de 400.000 homens de pé, que puxavam a espada. Então é uma pergunta que Deus está trazendo ao meu coração e está trazendo ao coração de você que está
está em casa, de você que está no templo. Como deve ser o povo de Deus? É a primeira coisa que Deus disse aqui: um povo voluntário. Nós não servimos a Deus por pressão, nós não servimos a Deus por cobrança, nós não servimos a Deus por peso, nós somos voluntariados, nós voluntariamente nos colocamos à disposição para Deus operar, para Deus agir, para Deus nos usar como canal de bênção nessa terra. Então, como deve ser a igreja do Deus vivo? Como deve ser o povo de Deus? Um povo voluntário, um povo que se coloca à disposição para a obra de Deus. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você nesse momento? Filho, eu não quero você chorando e gemendo, eu quero que você venha por amor. Eu quero que você faça tudo aquilo, não é porque alguém está te pedindo, não é porque alguém está te ligando, mas é porque você, dentro do teu coração, tem o poder do Espírito Santo te incomodando para fazer você se tornar um voluntário. E a melhor coisa que tem para a gente servir a Deus é quando a gente tem disposição para isso, é quando eu me coloco à disposição, quando eu sou voluntário. Quando alguém pergunta assim: quem vai? Quem pode ir? Aí automaticamente já levantamos a mão: envia-nos a nós, Senhor, nos envia, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer. Isso é voluntário, meu irmão. Então, como é que deve ser a igreja do Deus vivo? Uma igreja voluntária. Nós não temos que servir a Deus por pressão, nós não temos que servir a Deus porque alguém está cobrando. Temos que servir a Deus de coração limpo, de coração aberto. E a palavra que Deus está me trazendo aqui ao coração é essa palavra: como deve ser o povo de Deus? Um povo voluntário. No versículo 1 diz assim: saíram todos os filhos de Israel, a congregação, e se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Betseba, como também a terra de Gileade. Como deve ser o povo de Deus? Como eu tenho que ser? Como você tem que ser? Primeiro ponto, eu tenho que ser voluntário. Segundo ponto, que eu aprendo nessa palavra, no versículo 11 também diz assim: assim se ajuntaram contra a cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. O que Deus está cobrando da igreja? Deus está cobrando da igreja a unidade do corpo, a unidade da igreja. Quando nós cantamos aqui, somos um só corpo, descortinou minha mente. Deus falou assim: a igreja precisa ser um corpo. O que é ser um corpo? Aonde corta um dedo, todo o corpo sente. A unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. O que o inimigo tem feito nos últimos dias? Dividido. Eu sou melhor, você é melhor, não, nós somos melhor, minha igreja é melhor. Irmãos, nós não podemos entrar nessa pilha. Nós temos que nos unir contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa guerra não é contra o irmão, a nossa guerra não é contra o ministério, a nossa guerra é contra o inimigo, é contra o diabo e seus anjos. E o que Deus está te chamando a igreja? Para a igreja ser uma igreja voluntária e uma igreja unida, uma igreja que se abraça, uma igreja que se ama. E eu aprendo aqui nessa palavra: assim se ajuntaram contra a cidade todos os homens de Israel, unidos, como se fosse um só homem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A minha igreja tem que ser assim. Tocou no pastor Marcelo, tocou em mim. Tocou na Cátia, tocou em mim. Tocou no Elton, tocou em mim. Tocou na nossa irmã Luísa, tocou em mim. Tocou ali no Tiago, tocou em mim. Tocou na Mariana, tocou em mim. Tocou na Camila, está tocando em mim. Tocou nas criancinhas, está tocando em mim. Porque nós somos um corpo em Cristo. Deus está chamando a atenção da igreja para a igreja ser voluntária, para ser uma igreja unida. Uma igreja unida não tem brecha, uma igreja unida não tem como a seta entrar, porque está todo mundo unidos. Unidos, o que é unidos, irmão? Quando a gente une, não tem brecha, não tem vazão para o inimigo entrar. E Deus fala assim: a igreja dos últimos dias tem que ser uma igreja voluntária e uma igreja unida. Ah, pastor, mas nós estamos em casa, nós estamos na quarentena. O lema hoje é fica em casa. E querido, eu posso estar em casa, mas em espírito eu estou unido com você, você comigo, e nós somos voluntariados, nós somos unidos em Cristo. Amém? Não tem como separar o corpo de Cristo.
Eu me lembro quando eu participei de um seminário Casados para Sempre. Então eu, marinheiro de primeira viagem, não sabia nada que ia rolar ali, que ia acontecer. Me deram 2 massinhas, essas massinhas que as crianças brincam, uma vermelha e a outra verde. Me deram um pedacinho de cada um e falou assim: vai amassando ela. E eu comecei a amassar, e o trem ficou tão gostoso que quanto mais assim ficaram, mais eu queria amassar. E fui amassando, e fui amassando, e fui amassando. Depois de um certo tempo nós estávamos amassando aquilo ali, o querido irmão virou e falou assim: separa as cores para mim. E eu olhei e falei assim: dificilmente nós vamos separar, não tem como separar. Isso é o casamento, isto é a igreja, isso é um povo voluntário. Quando nós nos fundimos um em outro, nós nos tornamos um corpo. Então não tem separação, meu querido. Quando eu vejo pastores pregando que casamento é unidade, casamento para mim não é unidade, casamento para mim é unicidade, é 2 coisas que se entrelaçam. E quando essas coisas se entrelaçam, não tem mais como separar, meu querido. Mas se você une, há separação. Mas se você entrelaça, se você se torna um corpo unido em Cristo, não tem como separar. E que Deus está chamando a igreja nessa pandemia, nessas últimas coisas que estão acontecendo aí, é para ser um povo voluntário e um povo unido. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus está nos chamando para união, união de casal, união de igreja, união de corpos. Deus está nos chamando para ser família, para sermos um em Cristo. E eu comecei a me perguntar, quando eu sentei ali, eu cheguei mais cedo, preocupado, e falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma revelação, eu preciso de algo para passar, para alimentar a tua igreja. E de repente, nada vinha. Mas nos hinos cantados, Deus começou então a descortinar, começou então a me revelar como você tem que ser, pastor, como a sua igreja tem que ser, como a família do Deus vivo tem que ser, uma família voluntária, uma família unida, uma igreja unida, uma igreja voluntária. Então, quando nós tomarmos forma disso, nada pode nos atingir. Aleluia. Porque somos um em Cristo. Amém. Deus está falando: filho, não aceita espreitar o teu irmão, não aceita criticar o teu irmão, não aceita falar do teu ministério, não aceita falar dos teus pastores, não aceita falar da tua família. Porque eu fico pensando lá na minha casa, lá no meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós quebramos o pau, nós não somos tão santos, discutimos, falamos, mas quando alguém toca, fala: não toca não, porque é a minha família, e na minha família ninguém toca. É esse chamado que Deus está falando para a igreja. Podemos discordar de algumas coisas, mas Satanás não tem poder de tocar essa família que Deus ajuntou, que Deus uniu. A igreja precisa se defender. Eu tenho ouvido isso demais nos últimos dias. Defenda os seus pastores, defenda o seu rebanho, defenda o teu ministério, defenda, meu irmão, porque aqui o povo de Deus, eles eram voluntários, mas eles se uniam para a peleja, para a batalha. Por que eles venciam? Porque não era casa dividida, era casa unida. E o que eu aprendo aqui no versículo 16? Diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra num cabelo, e não erravam. Eu já contei essa história, eu gosto de falar sobre ela, porque isso me chama muita atenção. Quando eu fui pastorear uma cidadezinha de interior, e lá a maioria das pessoas eram passarinheiros. Eu falei: eu vou ter que ser passarinheiro também, como é que eu vou alcançar esse povo? Eu levantava 4 horas da manhã, nós entrávamos numa belininha velha, e eu caçava passarinho, entrava aquelas grotas, todo molhado, cheio de carrapicho, carrapato, e eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui? E Deus falando: você está procurando a unidade da sua igreja, pastor. E às vezes para procurar unidade tem preço, meu irmão, tem carrapicho, tem carrapato, tem coisas desagradáveis. Mas o que me fazia continuar?
porque eu queria a igreja unida, e para ter a igreja unida nós pagamos preço. De repente eu me vi ali na casa com mais de 70 gaiolas. Falei, eita treva. Mas o que Deus está falando? O que a palavra está nos revelando? Quando Paulo fala, fiz de tolo para ganhar os tolos, fiz de sábio para ganhar os sábios, é nesse contexto que eu estou falando. Fiz de passarinheiro para ganhar os passarinheiros. Estava lá no meio, carrapato até nas orelhas, mas eu estava lá. Mas também quando eu falava assim para eles, eu vou fazer isso aqui, todos estavam comigo, meu irmão. O que Deus está falando para a igreja é isso. Eu quero pessoas habilidosas. Deus não quer uma igreja xoxa, uma igreja descaracterizada. Deus quer uma igreja com características. Qual é a característica que Deus quer na igreja? Uma igreja habilidosa. E tinha lá o tal do senhor Antônio, e eu fiquei olhando a paciência dele. Então ele viu o passarinho cantando na galinha, aí ele rodava, sentava e ficava olhando. E aí eu cheguei perto dele, muito curioso, perguntei, o que o senhor faz? Tanto passarinho, mas tudo é lá que o senhor está aqui. Não, eu quero pegar aquele ali. Mas como é que você vai pegar com ele, meu amigo? Você não tem chama, você não tem nada. Eu falei, eu vou pegar ele. Eu falei, eu pago para ver. Ele falou, então você pode pagar para ver que você vai ver. E ele levou aquele pelo de clima de animal, de égua. Ele fez um laço. Ele marcou direitinho onde o passarinho. Ele ia, dava voltinha, voltava e cantava. Ele ia, dava voltinha e cantava. Ele marcou o ponto certinho. Quando ele colocou ali, que o passarinho pisou, ele foi pego pelo pé. E eu olhei aquilo e falei, sangue de Jesus tem poder. Então, o laço do passarinheiro. E agora eu estou vendo aqui que Deus também quer esses homens, essas mulheres, não é para as coisas ruins, é para as coisas boas. Deus quer homens e mulheres treinados, unidos, habilidosos, para fazer a obra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para a sua família que está sentada do seu lado aí, filho, a obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Temos que ter, olha só, voluntariedade, temos que ter união, temos que ser habilidosos. As coisas de Deus não é feita de qualquer jeito, as coisas de Deus é feita com habilidade. Então o que eu aprendo? Como a igreja de Deus deve ser? Uma igreja habilidosa. Olha aqui na escolha dos 16, todos esses homens, haviam 700 homens escolhidos a dedo, olha só que coisa tremenda, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra no cabelo. Você imagina o que é isso? Olha Davi com a funda, por exemplo, ele rodava, gente, como é que atira com aquilo? Mas era um homem habilidoso, era um homem segundo o coração de Deus. Deus não quer que você questione, Deus quer que você se coloque à disposição, e Ele vai te fazer. Quando você se torna voluntário, Ele te traz a união, e quando você é unido, Ele vai te dar habilidade. Você pode ver que é degrau, é uma escada. Deus está apresentando uma igreja nessa noite, uma escada. Começamos pelo voluntário. Quando eu me coloco à disposição, Deus fala assim, você quer ser unido? Se você colocou à disposição e concedeu chegar à união, então eu vou te fazer habilidoso, vou te dar palavra, vou te dar poder, vou te dar autoridade, vou te dar sabedoria. Você vai até eles, você vai ter palavra, você vai ter poder, você vai ter unção. Olha, não preocupa não, que quando a tua boca abrir, eu vou falar através de ti. Olha, você só tem que preocupar em ir, porque a habilidade quem vai te dar sou eu no caminho. E eu estou pregando para mim mesmo nessa noite, porque quando eu sentei aqui nos bancos dessa igreja, eu falei, Senhor, e aí? Ele falou, filho, eu só quero que você seja voluntário, eu só quero que você se una comigo, e se você for voluntário e se unir comigo, eu vou te dar a habilidade da palavra nessa noite. E Deus está me dando a habilidade da palavra, não porque eu já tinha, porque essa sabedoria vem é dele. Amém, querido?
É o que Deus está falando para mim e para você. Quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e potestades, não estejais preocupados do que deveis falar, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo de Deus. Está lá em Lucas 12:12. Deus falou assim: não preocupa não, meu querido. Quando você assumir a plataforma, que você se colocar à disposição, e se você unir ao meu Espírito, eu vou te dar a habilidade de falar. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: eu vou capacitar você. Amém. Eu vou usar vocês em lugares que vocês nunca pensou e imaginou. Aonde vocês pisarem a planta dos pés vai ser abençoado. O que vocês falarem vai acontecer, porque a sua boca será uma boca habilidosa, uma boca que profere a poder, a verdade, a unção do Espírito Santo. Como deve ser o povo de Deus? Está lá no versículo 17. Olha só: contaram-se dos homens de Israel afora, fora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, e todos eles homens de guerra. Está aqui Deus falando aqui? Não basta você ser voluntário, não basta você ser unido, não basta você ser habilidoso. Ele falou assim: agora eu quero que você suba mais um degrau nessa escada. Agora eu quero que você seja valente. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: Deus não chama frouxo, Deus não chama covarde, Deus não chama medroso. Sabe por que os valentes de Davi foram prostitutos, viciados, drogados? Que até para pecar você tem que ter coragem. E Deus falou assim: eu vou pegar essa coragem que eles usam para o eu e vou trazer essa coragem para as coisas boas. E se tornaram então os fracassados, os derrotados, os valentes de Davi. Sabe, eu sou um dos valentes de Davi. Aqui está cheio de valentes de Davi. Sabe por quê? Porque a vida que nós levávamos lá era uma vida que não agradava a Deus. Mas quando Deus nos chamou, Ele nos capacitou para fazer a obra dele. Então o que eu aprendo aqui? Como deve ser o povo de Deus? Um povo valente. Você sabe onde que o diabo nos pega? Sabe onde o diabo nos vence? Sabe onde o inimigo nos pega? É quando nós colocamos as dificuldades nossas maiores do que Deus. Não, isso é muito difícil. Não, isso é impossível. É impossível, é difícil para mim e para você, mas não para o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem, meu irmão. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, além de você ser voluntário, unido, habilidoso, eu quero que você seja valente. O que é valente? É quando você olha para a cara do endemoniado, do capeta, e você fala assim para ele: ó, aqui não, meu querido, o Deus que eu sirvo me dá poder e autoridade sobre você. Ah, essa enfermidade é do mal, e em nome de Jesus ela vai ter que sair. Ah, a porta fechou, ela fechou para você, porque para mim, no nome de Jesus, ela vai abrir. Porque atrás de uma porta fechada, meu irmão, sempre tem o milagre de Deus. Aleluia. Amém? Não desespera com algumas coisas que se fecham, porque Deus está dizendo para mim e para você: atrás de uma porta fechada há um milagre. Quando aquela sulamita pegou o filho dela de 15 anos, morto, colocou nos seus ombros, subiu as escadas, olha, pregou esforço, subiu as escadas, foi no quartinho do homem de Deus, pegou o filho dela, deitou lá, cobriu ele, desceu, pegou sua roupa, pegou sua mochila, almofou o jumentinho e falou: vou atrás do homem de Deus. Ela passa no campo onde o marido estava trabalhando e diz para ele: ó, estou indo encontrar com o homem de Deus. Aí o marido pergunta para ela: e aí, está tudo bem? Ela: tudo ótimo. E o nosso filho? Está ótimo. Uma pessoa habilidosa, uma pessoa unida, uma pessoa voluntária, ela é uma pessoa valente para profetizar a bênção e a vitória, meu irmão. Você já pensou se ela vira para o marido dela e fala assim: está morto, morreu? Aquilo que o homem de Deus profetizou, acabou. O homem não trabalhava mais, o homem não produzia mais. O que você está falando para o seu marido? O que você está falando para a sua esposa? O que você está falando para as pessoas que estão em sua volta? Que não tem mais jeito, que não dá mais? Querido, faça igual a sua vida, profetiza, está tudo bem, porque Deus vai te dar vitória.
Aleluia. É isso que Deus está mandando falar. Muda o seu vocabulário, muda a sua forma de dizer. Não está ruim não, está bom. Sabe por quê? Porque Cristo vai melhorar, Cristo está melhorando. Amém, aleluia. O que eu aprendo aqui? Sabe qual é o meu problema? O seu problema? O nosso problema? Que nós temos facilidade de falar de desgraça, temos facilidade de falar de derrota. Eu aprendo com essa mulher que ela tinha tudo para falar. Ó, aquele homem que eu pus um quartinho para ele lá, aquele homem que eu tratei dele vários anos, aquele homem lá que eu não pedi filho para ele, ele profetizou, ó, agora o menino está morto. O menino está no campo trabalhando com o pai, dá uma dor de cabeça, o pai fala, vai, apresenta a tua mãe, fala para ela que você está passando um bem. Quando o menino chega em casa, o menino morre. Uma mulher sábia, ela não contamina o esposo. Uma mulher sábia, ela abençoa a vida do seu marido, e coisas que talvez você tenha capacidade de suportar que o seu marido não tem, então se segura para você, querido, porque se está acontecendo na sua vida, porque você tem condição de suportar. E ou então vice-versa, estou falando do marido aqui, mas estou falando da mulher, mas também do marido. Tem coisa também, meu querido, que é para você. Você não vai dividir com a sua esposa, porque tem coisa que é para você, não é para ela. Você tem peito, coragem, você tem força para surpreender, mas ela não. Então é com você. E essa mulher passa no campo, o marido pergunta como é que está, ela fala, está tudo bem, está tudo ótimo. E ela pega o jumentinho e vai embora atrás do homem de Deus. Sabe o que eu aprendo? Uma mulher valente, uma mulher guerreira, pastor. Porque de onde ela estava até onde estava o homem de Deus, geograficamente tinha uma distância de 50 quilômetros. E se você pegar a história e olhar lá e estudar, você vai ver que é 50 quilômetros a pico. O que quer dizer isso? Subida. Agora você imagina você sentado num lombo do jumentinho, 50 quilômetros, morra assim. Tem que ter força, tem que ter coragem, tem que ter gana, tem que ter garra, meu irmão, tem que ser valente. E a mulher abordou o jumento e foi atrás do homem de Deus. O homem de Deus na janela, olhando, de repente ele vê ela chegando. Diz para ela, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. E ele corre lá e fala, meu Senhor manda te perguntar, está tudo bem? E ela diz, tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E quando ela se aproxima do homem de Deus, ela se derrama, ela se derrete. Imagina aquele homem, acabei de perguntar se essa mulher agora estava tudo bem, a mulher disse que estava tudo ótimo, e agora essa mulher esperneando e chorando aqui. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa hora, meu irmão? Um povo de Deus tem que ser um povo voluntário, unido, habilidoso e valente e inteligente. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu não tenho que contar minha vida para qualquer um. Olha só para você ver, a torcida do Cruzeiro, do Atlético, do América sabe da tua vida, menos os homens de Deus que Deus colocou sobre a vida de vocês para governar. A profeta sabe, o que revela sabe, menos os homens de Deus que colocou para direcionar a sua vida. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Ela não falou com o marido, ela não falou com o homem que serve o homem de Deus, ela foi na fonte. Quem me prometeu não foi meu marido, quem prometeu não foi o ajudante do homem de Deus, quem me prometeu foi o profeta. Se o profeta prometeu, então o peso é dele, é ele que tem que resolver meu problema. Sabe qual que é o meu problema seu? Que procuramos soluções com quem não pode resolver, procuramos resolver situações com quem não está capacitado para resolver. Então o que Deus está falando para mim e para você? Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que serve a Deus, ela é voluntária, ela é unida, ela é habilidosa, ela é valente, mas também ela é inteligente, ela sabe onde ela vai. Todo mundo sabe da sua vida, menos as pessoas que Deus colocou para pastorear a sua vida. Fulano sabe, Ciclano sabe, Beltrano sabe, mas os pastores que Deus colocou não sabem. E o que Deus está dizendo aqui? Deus só tem compromisso com quem tem compromisso, Deus só tem honra com quem honra. Então como deve ser o povo de Deus? Inteligente. Se há homens de Deus aqui, é com eles que eu vou sentar e conversar. Amém?
Parou a palavra aqui? Não. O versículo 18 diz assim, versículo 18: levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Fala, você está ao seu lado, você que está em casa. Quando você busca de Deus, você tem resposta. Quando você busca de Deus, você tem direção. Quando você busca homens de Deus têm palavra para você. Então o que eu aprendo aqui? Um povo que busca a direção de Deus. Como deve ser o povo de Deus? Um povo que busca a direção de Deus. Como deve ser a igreja? A igreja deve ser uma igreja que busca a direção de Deus. Estão entendendo, queridos? Quem é que você tem buscado? Às vezes nós buscamos algo para a nossa vida que ninguém não está capacitado para resolver. Um segue e o outro vai todos os dois para o buraco. Mas aqui tem homens e mulheres de Deus no ministério. Aqui tem pessoas capacitadas para pastorear. Aqui tem homens e mulheres que conhecem a palavra, que sabem o que é a palavra. Amém? Então o que Deus está falando? Irmãos, vamos viver segundo a palavra. Vamos honrar quem tem honra. O que eu aprendo aqui? No versículo 19: levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Quando fala de acampamento, fala de disciplina. Só acampa, só para e só reúne quem tem disciplina. Amém? Deus só tem compromisso com quem se une, com quem é disciplinado. Vamos sentar aqui, não, vamos sentar ali, não, vamos fazer isso aqui, não, quero fazer aquilo ali. Não, aqui a Bíblia está nos ensinando no versículo 19, que levantaram-se depois os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se, pararam-se todos, unidos como se fosse um só homem. Então o que eu aprendo aqui? É um povo disciplinado. No versículo 22, finalizando, diz assim: porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram-se a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia tinha feito. Então o que eu aprendo aqui? Que o povo de Deus é um povo esforçado. Tem gente que só quer oração, tem gente que só quer visita dos pastores, tem gente que só quer que os pastores fiquem bajulando, mas não caminha, não se esforça, não luta, não batalha. E a Bíblia diz que o povo de Deus tem que ser um povo esforçado. Olha essa mulher que eu contei a história dela. Ela pegou o jumentinho dela, andou 50 quilômetros morro acima. Ela se esforçou. Olha, para você ver, a mulher do fluxo de sangue se esforçou. Olha aí, Bartimeu se esforçou gritando. Olha o homem enfermo na cama, teve que subir a parede e descer pelo telhado. Houve esforço. Olha Zaqueu era de pequena estatura, bebê Jesus, ele teve que subir no sicômoro da figueira brava. Então o que eu aprendo? Você está querendo que Deus te abençoe? Dormindo até tarde, você acha que a bênção é mamão com açúcar? Tem preço, meu irmão. Deus quer que a igreja dele se esforça. Tem gente, pastor, se você não pegar o cutucando nele, aquelas varas de cutucar boi, no cutucar ele não vem para a igreja. Se você não ligar para ele, ele não aparece mais. Por isso que eu estou preocupado depois dessa pandemia. Muitos não vão voltar. Sabe por quê? Porque Deus não quer mais pessoas paradas, Deus quer pessoas esforçadas. Aleluia. Mas não preocupa não, meu filho, esse que parar na beira da estrada, deixa ele. Porque beira de estrada não é lugar para mim nem para você. Beira de estrada é para pessoas que não querem compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus é um povo esforçado. Fechando aqui, no 23 e 26, diz assim: antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Olha o que Deus está dizendo. Tem gente querendo bênção, mas não chora. Tem gente querendo bênção, mas não paga preço. Tem gente querendo ver, pastor, jejum para mim, pastor, ora para mim, e o cara está babando o travesseiro, o cara está com as manchas do travesseiro de tanto babar.
enquanto tem alguém pagando preço para a vida dele. Deus falou: não, filho, você só vai alcançar se você se esforçar. E o que eu aprendo aqui no 23? Só chora quem é quebrantado, pastor. Por que muita gente não está chorando mais? Porque o quebrantamento já está longe. A sensibilidade do Espírito Santo já não tem mais. O que nos faz chorar, meu irmão, é porque nós somos sensíveis ao Espírito Santo. E quando ele bate na nossa porta, a gente geme, a gente grita, a gente chora. Sabe por quê? Porque somos sensíveis à voz de Deus. Versículo 26 diz assim: então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, choraram e estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde perante o Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Como deve ser o povo de Deus? Fala, um povo de oração e um povo de coração liberal. Sabe o que quer dizer isso? Eu não sou preso a nada. Amém? Amém. Às vezes Deus te dá coisas não é para você reter, é para você abençoar. Aleluia. Deus te deu nada para você juntar tesouro nessa terra, querido. As coisas talvez chegam para você em dobro, em triplo, não é para você reter na pandemia, não. É para você abençoar a vida do irmão que está precisando. É para você ver a condição das pessoas que estão em sua volta. É para você se compadecer. Eu estava olhando para minha esposa. Tem hora que todo mundo acha que ela é louca. Eu fico olhando assim, e tem hora que eu fico assim, ela está achando que ela é doida. Cada hora que ela sai, ela vai lá no guarda-roupa dela, pega uma bolsa lá, uma coisa assim, e coloca dentro do carro. Eu falei: mas você anda com duas bolsas? Não estou entendendo. Mas eu passei a entender, porque onde ela passa e Deus toca no coração, ela abençoa. E aí eu comecei a essa palavra fazendo sentido. Deus está procurando corações liberais, coração liberal, que não é apegado a nada. Amém? Amém. Eu fico olhando a família dela, chega ali em casa e olha assim, pastora Cátia, ó, que xícara linda, é seu para levar. E tem hora que eu falo assim: poxa, mas eu não vou interferir, porque isso é Deus, meu irmão. Isso é panela, isso é roupa, isso é chique, isso é o que Deus tocar no coração dela. Aqui também tem pessoas assim. Permanece, sabe por quê? Porque a nossa prosperidade vem dessa honra. E fechando aqui o último, versículo 33, diz assim: todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu, e o seu lugar, e as vizinhanças de Gebá. Então sabe o que é? Como deve ser o povo de Deus? Um povo estratégico. O que é estratégia, meu irmão? Você não faz de qualquer jeito. Você pensa, você esquadrinha, você põe na ponta do lápis, você faz para que aquilo não dê errado. Então isso é estratégia. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos alcançar isso aí? Como é que essa vitória chega até nós? É usando a sabedoria, dentro da estratégia. Nós não agimos como loucos, não. Nós agimos como homens e mulheres de Deus que pensamos, sentamos, esquadrinhamos. Como deve ser o povo de Deus? Habilidoso, unido, voluntário, corajoso, inteligente, liberal, cheio de estratégia. Como deve ser a igreja? Eu vou bater nessa tela que vou finalizar dela, unida. Nada pode nos separar desse amor, meu irmão. Aleluia. Amém? Nada. Feche seus olhos. Vamos estar orando, porque essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Deus, aqui tem homens e mulheres com projetos, com planos, e nós colocamos ele agora no teu altar. E que o Senhor cuida, meu Pai, que o Senhor abre porta, que o Senhor prospera, que o Senhor direciona. Aqui tem pessoas galgando, meu Pai, uma situação melhor. Deus abençoe a vida deles. Pai, como deve ser essa igreja? Essa igreja deve ser uma igreja voluntária, unida, habilidosa, corajosa. Uma igreja sábia, uma igreja que honra, meu Pai. Uma igreja que se preocupa com os outros. Uma igreja que ama incondicionalmente. Deus, nós clamamos agora pelo poder que há no Espírito Santo. Toca nas casas agora, nos lares, aqueles que estão reunidos com sua família.
Deus, igual foi pregado aqui, nós não entendemos o fica em casa, e muitas vezes nós não entendemos isso. Mas quando nós pregamos aqui que Noé, Deus entrou com ele para a arca, Deus falou: fica na arca, fica com a sua família e faz uma igreja dentro da sua casa. E o que nós temos feito hoje? Uma igreja na nossa casa. Deus, obrigado por essa família unida, essa família habilidosa, essa família corajosa que o Senhor nos confiou. Abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa os que aqui estão, os que estão em casa. Pai, alcança a vida deles agora, traga refrigério e equilíbrio emocional e espiritual sobre a vida deles. Pai, nós abençoamos, cobre cada veículo ali fora com o teu sangue, repreendemos todo demônio do asfalto, todo espírito acidente, meu Pai, nos leva debaixo da tua paz, da tua segurança. Pai, abençoe cada um, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia.